Falando em leis e privilégios, o Parlamento Britânico aprovou na última terça-feira uma nova lei contra a imigração ilegal, que restringe o direito de asilo. A proposta foi criticada pela ONU, que considera que a medida viola o direito internacional dos refugiados. O texto dessa nova lei britânica é de iniciativa crucial para o primeiro-ministro britânico, o Rishi Sunak, que é de origem hindu, e que estabeleceu como prioridade a luta contra a imigração e prometeu deter a chegada de estrangeiros pelo Canal da Mancha. Segundo a nova lei, os migrantes que entrarem de forma ilegal em território britânico não poderão mais solicitar asilo no país. O governo deseja que os ilegais sejam rapidamente detidos e deportados, seja para seu país de origem ou para um terceiro estado. Eu não entendo o que a ONU quer fazer com o planeta, né? Eles querem despovoar certos países e superpovoar outros, e colocando nas costas desses países, desses governos, desses estados, o dever de absorver essa população, de dar condições para que eles recomecem a vida, alimentação, dinheiro, emprego, saúde. A ONU, eu acho que ela está querendo acabar com um tipo de guerra e fomentar outro tipo de guerra, que é a guerra entre culturas. Por exemplo, até hoje na Alemanha, teve um boom da migração turca nos anos 90 na Alemanha, e que até hoje os turcos ainda não se integraram à sociedade alemã. Eles acabaram criando guetos e eles até hoje se negam a falar o idioma local, o alemão. Eles só falam o idioma deles, eles não quiseram aprender alemão para conviver no novo país. Então, como é que é? A ONU acaba promovendo ações beneméritas, né? Coitados, estão passando por dificuldades, guerras, fomes, tragédias, etc. E acaba fomentando uma nova guerra a médio e longo prazo, que é essa guerra entre culturas. Ou crises econômicas que vão acabar afundando muitos países devido a essa superpopulação que chega de uma vez só, não é a conta-gota, não. São milhares ao mesmo tempo agora, sem que os países tenham condições e estrutura para absorver. O que mais que temos aqui? Eu achei uma citação fantástica, muito boa para uma reflexão, que é de um filósofo francês anarquista, mas que cabe muito bem para a gente refletir nos dias atuais. Guerras também são travadas contra as populações domésticas que o governo supostamente serve e protege. Supostamente serve e protege. Sob o disfarce do bem maior ou do bem público, que sempre exige algum sacrifício, mas curiosamente se encaixa nos interesses do governo. Os indivíduos são os meios, se não forem o problema. Nas palavras do filósofo francês Pierre-Joseph Proudhon, eles são vigiados, inspecionados, espionados, dirigidos, legislados, regulamentados, arquivados, doutrinados, pregados, controlados, avaliados, pesados, censurados e ordenados. E por que não, tributados para financiar todo o aparato do Estado. Uma citação do filósofo anarquista, o Pierre-Joseph Proudhon, que cabe muito bem para os dias atuais. Que mais que eu tenho aqui, que eu reservei? Eu vi uma notícia hoje
um tornado lá nos Estados Unidos, na Carolina do Norte, acabou pegando em cheio uma cidade e acabou destruindo uma unidade da fábrica da Pfizer. Destruiu a fábrica, moeu a fábrica. Perda total do telhado ao que tinha dentro. E aí vem um passarinho verde e dá aquela soprada no ouvido, perguntando assim: não seria um castigo dos deuses para a Pfizer esse tornado ter destruído a fábrica dela? Vai saber, né? Só Deus sabe. O caso Alexandre de Moraes tá para ter um desenrolar assim que eu acho que o nosso ilustre ministro do Supremo vai dar um tiro e vai sair pela culatra, né? A priori diz ele que foi ofendido, agredido, e aí mandou a PF fazer busca e apreensão na casa das pessoas aqui no Brasil, né? E foi aquele tedel, só que tem uma terceira pessoa que diz totalmente ao contrário do que o ilustre ministro vem proferindo, ou afirmou a princípio. E ele tem provas de que toda a confusão partiu através do filho do ministro. E as agressões verbais e ameaças não foram feitas pelos cidadãos brasileiros lá no aeroporto, foram feitas pelo próprio ministro. Então, essa novelinha aí, vamos aguardar o desfecho dela, mas eu acho que dessa vez o nosso ilustre ministro do Supremo, o tiro vai sair pela culatra. Aqui em Brasília, o governo do MDB, ao longo do primeiro mandato, que agora foi reeleito, né? O governador foi reeleito, no primeiro mandato dele, ele criou alguns projetos sociais, extremamente eleitoreiros e assistencialistas, né? Um deles é o tal do programa Prato Cheio. O governo dá um cartão magnético para a pessoa comprar itens da cesta básica em mercados credenciados pelo governo. O valor que é creditado mensalmente nesse projeto do Prato Cheio deve ser aí na faixa de 150, R$200 por mês. Só que a pessoa vai no comércio e ela compra aquilo que ela quer ou que ela precisa. E muitas dessas pessoas contempladas com o cartão Prato Cheio do GDF estavam comprando bebidas alcoólicas, cigarro, né? E aí o que o governo faz? Cria uma lei que proíbe o uso do cartão para compras de produtos ditos supérfluos. Aí eu pergunto, o programa é eleitoreiro, o programa é assistencialista, é a sociedade toda que está ajudando o governo do GDF a distribuir dinheiro, não resolve o problema de alimentação das pessoas. O que o cidadão vai fazer com R$150 por mês, né? E eu quero saber quem é que vai fiscalizar essa lei que proíbe a compra de bebidas e cigarros. Se o contemplado do cartão está indo comprar isso, então vai ter que ter um fiscal em cada supermercado, o que é inviável. E o comerciante não vai deixar de vender porque o governo disse que não é para vender esse tipo de produto. Ou seja, projetos que não funcionam, com leis fiscalizadoras que não funcionam, e quem paga o pato é, para variar, o contribuinte.